O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou Ana Diara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago atualizações da previsão do tempo para a região centro-oeste. Estamos chegando ao final da primavera e ainda estamos sob vigência de um fenômeno Laninha, que atingiu moderada intensidade neste último mês, se intensificou, está mais atuante e deve ter seus impactos mais marcados na distribuição da chuva sobre o Brasil até o mês de janeiro. Deve estar atingindo seu pico agora entre o final do mês de novembro e o mês de dezembro. A Laninha é caracterizada pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, como mostram as áreas em tons de azul deste mapa, que representa a anomalia da temperatura da superfície do oceano aqui entre o período de 23 de outubro a 19 de novembro. A Laninha deve persistir ao longo dos próximos meses, como mostra este gráfico que indica a previsão probabilística para a ocorrência de fenômenos climáticos como Laninha e El Niño. As barras em azul indicam probabilidade para a ocorrência de Laninha e elas continuam superiores às demais até o trimestre de janeiro, fevereiro e março. Depois disso, observamos uma maior tendência de neutralidade climática, indicada pelas barras em cinza. Teremos uma transição de Laninha para neutralidade climática entre o final do verão e o outono de 2023. E a maior parte do primeiro semestre de 2023 será marcado por uma condição neutra. Então, a tendência é que no início de 2023, os efeitos da Laninha comecem a diminuir. Mas agora, ao longo dos próximos meses, esse fenômeno ainda deve favorecer a ocorrência de chuvas mais expressivas e generalizadas sobre a metade norte do Brasil, enquanto no centro-sul se espera uma irregularidade maior e desvios negativos de precipitação. Isso deve impactar partes do centro-oeste. A gente observa que para dezembro, que é um dos meses mais chuvosos sobre o interior do país, como mostra esse primeiro mapa, que indica a climatologia da precipitação para o mês de dezembro, é uma média de mais de 30 anos de informação de precipitação, e as áreas em verde representam áreas que costumam ser mais chuvosas neste mês. E para dezembro deste ano, há um indicativo de chuvas acima da média entre Mato Grosso, partes de Goiás e áreas mais ao norte e noroeste de Mato Grosso do Sul. Áreas que terão maior influência dos corredores de umidade que serão mais atuantes sobre a metade norte do país. Algumas áreas de Mato Grosso, por exemplo, que costumam ter valores de precipitação bastante elevados em dezembro e apresentam uma tendência de desvio positivo da precipitação, podem ter problemas com excesso de umidade, períodos de invernada no decorrer de dezembro, que pode prejudicar o desenvolvimento das lavouras de verão, como é o caso da soja. Agora, áreas do centro-sul de Mato Grosso do Sul, essas áreas em tons de laranja e partes também do sul de Goiás, podem ter problemas com falta de umidade, porque as chuvas já estão se tornando mais espaçadas nessas áreas e no próximo mês o déficit de precipitação deve se acentuar. Para o mês de janeiro, a gente observa uma distribuição bastante irregular aqui sobre o centro-oeste. Janeiro também costuma ser um mês muito chuvoso nessas áreas em tons de verde aqui do primeiro mapa, e há uma tendência de desvio positivo de precipitação nessas áreas em tons de azul entre Mato Grosso e Goiás, principalmente nessas áreas em tons de azul mais escuro. O risco é alto para períodos de invernada, períodos prolongados de tempo fechado e bastante úmido, o que pode prejudicar a fase final de desenvolvimento das lavouras de soja e também o início da colheita. Mato Grosso do Sul e essas áreas em tons de laranja entre o sul e o oeste de Mato Grosso ainda devem apresentar uma irregularidade maior e possivelmente até desvio negativo de precipitação. Isso não significa que o mês de janeiro será um mês muito seco, porque normalmente a média já é elevada, mas esse sinal de desvio negativo de precipitação, chuvas abaixo da média nas áreas em tons de laranja, significa que os episódios serão mais espaçados e os volumes serão insuficientes para atingir a média do mês. Para o mês de fevereiro, a gente observa uma mudança no padrão, uma oscilação. Com o enfraquecimento da Laninha, a umidade deve migrar um pouco mais para o centro-sul do país. Com isso, se esperam chuvas mais volumosas justamente nas áreas que estavam mais secas de Mato Grosso do Sul nos meses anteriores. Se observa um sinal de precipitação acima da média nessas áreas em tom de azul, que cobrem o centro e sul do estado. Algumas áreas de Mato Grosso, extremo sul de Goiás, também podem ter precipitações acima da média. Mas as áreas em tons de laranja, que cobrem principalmente o Distrito Federal e a maior parte do estado de Goiás, além do leste aqui de Mato Grosso, tem uma tendência para precipitação abaixo da média. Inclusive, em fevereiro, a chuva já começa a diminuir nessas áreas, então significa que será um mês mais seco em relação aos meses anteriores. Quanto às temperaturas,
Destaque agora para o aumento das chuvas no próximo mês é a diminuição do calor, especialmente áreas de Mato Grosso que vem enfrentando calor excessivo nesses últimos períodos, combinados a períodos ainda de tempo seco. A chuva ainda não se regularizou totalmente no estado, isso vem causando estresse nas lavouras de soja. Agora, para o mês de dezembro, a expectativa é que com o aumento das chuvas, até com chuvas acima do normal, o calor diminua. São esperadas temperaturas um pouco mais amenas, principalmente entre Mato Grosso e Goiás. Áreas de Mato Grosso do Sul, especialmente oeste do estado, ainda pode ter temperaturas bastante excessivas, acima do normal, temperaturas acima de 35 graus durante as tardes, justamente nas áreas que têm previsão para chuvas abaixo da média. A mesma condição para o mês de janeiro. Áreas aqui do interior do centro-oeste, que devem ter maior influência de corredores de umidade, temperaturas mais amenas devem atuar ao longo do mês. Agora, entre o sul e oeste de Mato Grosso do Sul e extremo sudoeste de Mato Grosso, o calor deve ser mais intenso. Em fevereiro, como a chuva deve migrar um pouco mais para sul, o calor deve diminuir um pouco até mesmo em Mato Grosso do Sul. Esses são os destaques da previsão do tempo para o centro-oeste. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Qualquer dúvida ou se precisarem de mais informações, entre em contato com o nosso time do Agroclima Pro. Até mais! O Bifol, excelência em nutrição vegetal.